Conheça o Yuan Pro, o super SUV da BYD com 177 cavalos de potência. Aqui a gente tem duas formas de abrir o porta-malas do Yuan Pro. Pode ser aqui na chave, clicando 2 vezes, ou então a gente tem um botão aqui no próprio porta-malas, basta apertar e ele vai abrir. Aqui a gente tem os itens de segurança, aqui o step, o triângulo, aqui dentro a gente tem o macaco e a chave de roda e o engate para guincho, e aqui é um colete refletivo que é para a pessoa vestir quando for trocar o pneu. Aqui do lado direito do Yuan Pro a gente tem a porta de carregamento com o carro destravado, basta dar um clique aqui que a porta de carregamento vai abrir, e aqui a gente tem duas entradas. Essa entrada de cima é chamada de entrada tipo 2 e é o formato compatível com carregadores wallbox e carregador portátil, e a entrada para carga lenta. Já a entrada de baixo a gente vai utilizar em estações de carga rápida. Aí no caso é uma peça única que encaixa nas duas entradas quando for carga rápida. Aqui agora a gente vai ver a regulagem do banco do motorista. É uma regulagem elétrica e aqui a gente tem duas alavancas de regulagem. Nessa aqui a gente regula para frente, para trás, para cima e para baixo. Aqui a gente consegue regular o encosto e também é possível regular o volante. A gente pode vir com o polegar aqui e aqui a gente tem uma alavanca, basta baixar ela e a gente consegue regular profundidade e altura. Aqui a gente tem entrada USB e entrada tipo C para os passageiros. Também tem porta-copos e rebatimento dos bancos. Aqui de cada lado do banco dos passageiros, a gente tem uma alça para poder puxar e rebater o banco. Ele é bipartido, então com a alça do lado do passageiro a gente rebate esse banco e com a alça do lado do motorista a gente rebate do meio para cá. Aqui a gente tem um botão para rebatimento dos retrovisores, então clicando aqui os retrovisores vão recolher, se eu apertar de novo eles vão abrir e dá para ser acionado inclusive com o carro em movimento. Aqui a regulagem dos retrovisores, clicou de cá, acendeu, eu regulo do lado do motorista. Clicou de cá, acendeu, eu regulo do lado do passageiro. Aqui as travas das portas, o comando das 4 janelas e aqui a gente bloqueia as janelas traseiras e só o motorista vai ter o controle. Como a chave do Yuan Pro é uma chave presencial, basta ela estar aqui dentro do carro que a gente consegue ligar ele. Para ligar é só pisar no freio e dar um cliquezinho nesse botão Start Stop bem aqui. E esse é o Yuan Pro ligado. Como é que a gente vai saber que ele está realmente ligado? Quando as duas telas estiverem ligadas, o volante solto e a gente vai ter esse OK aqui no meio da tela de navegação. Aqui do lado esquerdo do volante, a gente tem uma alavanca para regulagem dos faróis. Então aqui com a setinha no 0, os faróis estão desligados. Nesse azinho aqui é o automático. Nessa opção aqui, a gente liga o DRL manualmente, que é aquela luz de circulação diurna. Nessa opção aqui, a gente liga o farol baixo e com um clique para frente, a gente vai ligar o farol alto e ele vai sinalizar aqui no painel de instrumento. Agora, se a gente deixar no farol automático, ligou o carro durante o dia, ele liga o DRL, anoiteceu, ele liga o farol baixo, desligou o carro, ele vai desligar tudo. Aqui do lado direito do volante, a gente tem a alavanca de limpador de para-brisas. É uma alavanca padrão, para cima a gente aciona o limpador. Aqui no meio a gente regula a intensidade e para esguichar a água basta empurrar a alavanca para cá. E aqui na ponta a gente tem a regulagem do limpador traseiro. Agora a gente vai ver os comandos do volante. Então aqui do lado esquerdo, nesse asterisco aqui, a gente consegue girar a tela. E tem essas duas opções, a tela na vertical e na horizontal. Para voltar é a mesma coisa. Esse botão do meio aqui de baixo, ele abre as câmeras do carro. Então aqui a gente tem câmera frontal, câmera traseira, lateral esquerda, lateral direita, frontal ampliada, traseira ampliada e aqui dos dois lados.
A gente também conta com uma câmera 3D, onde ele pega todas as imagens do veículo e faz uma simulação do carro aqui no centro. Esse P aqui é o sensor de estacionamento, que já está ligado. E essa opção aqui do canto, quando eu clico aqui, esse carro fica transparente e quando a gente começa a dirigir, essa mancha preta ela some. O que essa função faz? Os carros da BYD não tem câmera embaixo, porém eles vão utilizar todas as câmeras que ele tem em volta para ler o que tem na pista e simular aqui embaixo para a gente. Então, se eu estiver dirigindo e tiver um buraco na pista, ele vai ler o buraco antecipadamente com a câmera frontal e quando eu estiver passando por cima, ele simula o buraco aqui embaixo. Esse botão de cá permite a gente alterar a informação que a gente quer manter constantemente aqui no centro da tela de navegação. Aqui agora ele está mostrando a pressão dos pneus e se eu for apertando, ele vai me dando as demais opções. Pode ser tempo de condução do veículo e velocidade média, pode ser um desenho aqui com o nível da bateria, pode ser média de consumo nos últimos 50 km, média de consumo a cada 100 km. Então tem algumas opções aqui que a gente pode escolher e deixar aqui permanente. E aqui a gente tem o piloto automático, o controle de cruzeiro. Como é que a gente utiliza essa função? Aqui eu consigo estabilizar, ou seja, fixar uma velocidade e tirar o meu pé do acelerador que o carro vai manter nessa velocidade. Quando a gente quiser utilizar, numa rodovia, por exemplo, eu aperto esse botão aqui e aí ele aparece esse símbolozinho verde aqui na tela de navegação, que parece um velocímetro. Quando eu estiver dirigindo, apertar esse botão e aparecer esse símbolo, eu já posso tirar o meu pé do acelerador e começar a acelerar por aqui, por essa chavinha. Para cima ele acelera e para baixo reduz. E quando chegar na velocidade que eu quero manter, basta eu deixar que o carro já vai fixar. Só que aqui no Yuan Pro ele não é adaptativo, então se a gente alcançar um carro, eu vou precisar frear e cancelar a função, beleza? Freando ou apertando nesse xizinho, ele desarma a função e volta para a aceleração normal no pedal. Do lado de cá, a gente tem um botão de volume. Aqui para um lado e para o outro eu mudo de música ou de estação de rádio. E se eu apertar o botão de volume, ele silencia o áudio. Esse microfonezinho aqui embaixo é para a gente acionar a assistente de voz da BYD, que é como se fosse um Alexa para alguns comandos do carro, algumas funções básicas do carro. Eu tenho duas formas de acionar ela. Ou eu clico no microfonezinho e já peço direto o que eu quero, ou eu chamo ela pelo nome, que é Hi BYD, aí eu espero ela me responder e aí sim eu vou pedir o que eu quero. Por exemplo, Hi BYD, girar tela, ligar ar-condicionado, abrir janela do motorista. Nesse botão aqui, a gente consegue abrir as opções de chamada quando tiver com o celular conectado. Então, quando conectar o celular, basta clicar aqui, que aqui ele vai mostrar a lista de contatos, chamadas recentes, chamadas perdidas. Aqui a gente tem o carregador de celular por indução. Aqui é o botão de liga e desliga. Essa opção aqui é o ESC Off. Ele desliga o controle de tração do carro, ou seja, ele desliga o controle de estabilidade. E é uma função que a gente não recomenda ativar. Esse aqui é o Auto Hold. O Auto Hold a gente pode entender ele como um freio de mão automático ou como assistente de rampa. Como assim? Quando ele estiver acionado, ele fica com esse azinho aqui no painel de instrumentos e toda vez que eu estiver dirigindo e frear o carro completamente, ou seja, até o carro parar, ele vai segurar o carro para mim e aí eu posso tirar o pé do freio que ele vai ficar segurando. Quando eu acelerar, o carro vai andar. Então pode ser numa rampa, pode ser num semáforo, num engarrafamento, ele vai me atender super bem. Vamos ver ele na prática? Quando eu aciono o Auto Hold, ele acende essa luz aqui nesse painel e apresenta o símbolo do Auto Hold aqui na tela de instrumentos. Então repare que aqui a gente está no modo Parking, eu vou para o Drive agora, que é o modo de condução do carro, então está no Drive e no modo Parking. Eu vou deixar o carro andar um pouquinho e depois eu vou frear. O azinho está branco agora, quando eu frear, o azinho vai ficar verde, isso vai indicar que ele segurou realmente o carro. Repare que o azinho ficou verde, continua no drive e eu vou tirar o meu pé do freio agora. O carro permanece parado. Se eu pisar no acelerador, o carro começa a andar.
Esse botão aqui é para a gente regular a opção de frenagem regenerativa. O freio do Yuan Pro, ele sempre vai recuperar um pouquinho de bateria. E a gente tem dois modos, a regeneração padrão e a regeneração alta. E a gente vai conseguir identificar isso aqui no painel de instrumento. Ele vai apresentar os modos de regeneração aqui no painel de instrumento, só que em inglês. Então o High é a regeneração alta e o Standard seria a regeneração padrão. Qual é a diferença de cada uma? A diferença é que o High, a regeneração alta, ele vai recuperar mais bateria, só que ele tem um freio motor. Ou seja, quando eu estiver dirigindo, só de tirar o pé do acelerador, o carro já começa a frear sozinho. Dessa forma, ele recupera mais bateria e, consequentemente, como a gente quase não vai precisar pisar no pedal de freio para ele reduzir, acaba economizando pastilha de freio. E aqui a gente configura os modos de direção do Yuan Pro, que são 4. O modo Eco, o Normal, o Sport e o Snowfield. Vamos explicar cada um deles agora. Aqui a gente está no modo Eco. O modo Eco ele é o modo mais econômico, só que ele limita um pouquinho a potência do carro. O modo Normal é um meio termo com relação à potência e consumo, e o modo Sport ele vai entregar a potência máxima que o veículo permite, só que aí o consumo vai ser bem maior. E o Snowfield ele é um modo que dá uma tração extra para terrenos escorregadios, seja para chuva, cascalho, areia, grama. E quando a gente aciona ele vai tanto mostrar esse símbolo aqui no painel de instrumento, quanto esse fundo de neve aqui. Aqui a gente tem dois atalhos para o ar-condicionado. Aqui liga e desliga o desembaçador frontal. E aqui liga e desliga o ar completamente. E aqui a gente tem mais um botão de volume para o passageiro também ter a comodidade de regular o volume da multimídia. E ele vai ter mais uma função que, se eu clicar aqui, ele põe a tela em modo de descanso. Aqui a gente tem o seletor de marchas do Yuan Pro. E aqui a gente vai ter os seguintes modos: o Drive, o Neutro, a Ré e o modo Parking, que é o que a gente está agora. E que é o modo que a gente utiliza sempre que for realmente parar, que for estacionar o carro. Para mudar a posição aqui do seletor, a gente tem um botão de Unlock aqui do lado esquerdo. Então eu preciso apertar ele e direcionar para onde eu quero. No caso aqui o Drive é para trás, para baixo, né? O Neutro ele é mais sensível, vai ficar aqui no centro. Aqui a Ré. E quando eu aciono a Ré, ele já liga a câmera de ré automaticamente. E o modo Parking, basta a gente apertar esse botãozinho aqui, que ele vai acionar o Parking, e é esse que a gente vai utilizar para desligar o carro. Aqui na multimídia do Yuan Pro, nesse bonequinho a gente acessa a central de ar-condicionado completa. Então aqui a gente liga e desliga o ar completamente, aqui deixa ele no modo automático, aqui é a climatização e aqui é apenas ventilação. Aqui é aquela função padrão de recirculação de ar interno ou puxar o ar de fora. Aqui é um atalho para o desembaçador frontal e aqui a gente liga o desembaçador traseiro. Nessa opção aqui ele põe tudo no máximo, temperatura e velocidade. Aqui a gente direciona por onde a gente quer que o ar saia, se é por cima, centralizado ou por baixo. Aqui de um lado ou de outro a gente regula a temperatura e aqui a velocidade do ar. Agora a gente tem uma função muito mais prática para regular o ar-condicionado, que é a função dos 3 dedos. Com 3 dedos em qualquer lugar da tela, para cima e para baixo, eu regulo a temperatura e para um lado e para o outro a velocidade do ar. Simples, né? Nesses 4 quadradinhos aqui no canto da tela da multimídia, a gente consegue ver os aplicativos que a gente tem aqui no Yuan Pro. Aqui é outra forma de abrir as câmeras do carro. Aqui em Assistente BYD, a gente consegue configurar aquela assistente de voz. Então aqui a gente regula o volume da voz dela, o idioma que ela fala, dá para desabilitar ela. E se eu vier aqui em habilidades de assistente de voz, ela me ensina como pedir as coisas para ela. Aqui em carregamento inteligente, o carro me permite programar um horário para ele começar a carregar. Então, por exemplo, eu posso chegar em casa às 8 horas da noite e programar para um horário que ninguém em casa vai estar utilizando outro aparelho eletrônico para não sobrecarregar a rede de energia da minha casa. Aí eu programo aqui para meia-noite, por exemplo, dou OK, conecto o carregador no carro e vou dormir. Hora que der o horário programado, ele vai iniciar a carga. Aqui é outra forma da gente abrir as opções de chamada quando o celular estiver conectado. Aqui a gente tem a BYD Store
que é uma loja de aplicativos. E aí a gente consegue baixar alguns apps aqui. Por exemplo, esse browser, que é um navegador de internet, dá para baixar o YouTube, Amazon Music. Aqui em temas, a gente consegue personalizar essa multimídia. Então a gente tem essas opções aqui de temas, de imagens para colocar no fundo. Aqui em centro de mídia é outra forma de abrir as opções de música do carro. Aqui em ferramentas utilitárias, se eu tiver um pendrive conectado, aqui em álbum eu vejo as fotos, aqui em arquivos eu vejo os arquivos do pendrive. Aqui a gente tem o manual do carro na multimídia. Aqui eu desativo algum aplicativo que eu tenha baixado. Aqui em monitor de dados, a BYD tem uma parceria com a Claro e todos os carros da BYD vêm com um chip com 2 anos de dados móveis, ou seja, 2 anos de internet pela Claro. E quando o carro é entregue para o cliente, ele vem constando esse pacote de dados móveis aqui. Apple CarPlay e Android Auto são os 2 aplicativos de espelhamento de tela. Quando for para conectar um iPhone, a gente usa o CarPlay e quando for Android, é o Android Auto. Aqui a gente tem um aplicativo do Spotify na multimídia, basta entrar com uma conta aqui ou simplesmente abrir a câmera do seu celular e ler o QR Code, que ele vai entrar na sua conta automaticamente. E aqui, por fim, a gente tem a parte de configurações do veículo, que pode ser aqui ou nesse atalhozinho aqui. Aqui do lado esquerdo, a gente tem os menus principais e quando eu clico em cada um, do lado direito ele me dá as regulagens. Configurações de luz. Então aqui, ó, luz de rodagem diurna é o DRL. Como ele está acionado aqui, basta a gente deixar o farol no automático que ele resolve o problema. Aqui a gente configura a altura do farol baixo, quanto mais para a esquerda mais baixo, quanto mais para a direita mais alto, e nesse nível 2 é uma altura ideal. Luz de cortesia é uma luzinha que ele acende embaixo do retrovisor sempre que aproxima do carro com a chave e à noite vai dar uma visibilidade melhor para entrar e sair do carro. Esse é o tempo que os faróis vão ficar ligados após entrar e após sair do carro. Então aqui a gente consegue configurar esse tempo. Fechaduras. Pela chave, se a gente pressionar o botão de destravar e ficar segurando, ele abaixa as 4 janelas. Agora o fechamento é automático, basta travar o carro que as janelas vão subir. Aqui a gente tem a opção de senha para dirigir, que é como se fosse senha de celular mesmo para desbloqueio, só que nesse caso para dirigir, ou seja, o carro pede senha para a gente conseguir movimentar o seletor de marchas. Bloqueio automático, passou de 15, 20 km por hora, o carro vai travar as 4 portas. Aqui a gente configura tudo que é referente a áudio do carro, volume da multimídia, volume do celular conectado, volume da voz da BYD e volume da transmissão, que é referente a todos os avisos que o carro dá. O que seriam esses avisos? Aqui a gente tem o conteúdo da transmissão. Seria aviso que está sem cinto, aviso de porta aberta, aviso de pouca bateria. Aqui em tela, a gente consegue regular o brilho dessa tela central. E aqui em protetor de tela. Essa multimídia é um tablet com sistema Android. Quando eu arrasto aqui de cima para baixo, ele me dá um leque de opções de brilho, tela, conexões. E se eu clicar nessa opção, tela off, ele desliga a tela. Para voltar, basta dar um toquezinho. Aqui a gente pode escolher o modo da tela. Modo escuro é a tela com fundo preto. Aqui, modo claro, é a tela com fundo branco. E no modo alto, ele deixa claro durante o dia e muda para o modo escuro à noite. E esse brilho adaptativo, ele faz uma autorregulagem do brilho da tela de acordo com a iluminação externa. E aqui em tela de instrumento, é essa tela de navegação que a gente tem aqui. Aqui eu consigo regular o brilho dela. E aqui, modo de exibição de autonomia, é a forma que eu quero enxergar a autonomia do meu carro. A autonomia padrão é a autonomia que a fábrica apresenta que o carro faz, e no dinâmico é a autonomia real, baseado no meu dia a dia, no meu consumo diário. Aqui em energia, a gente tem outra forma de regular a frenagem regenerativa, e aqui ele apresenta em português. Então aqui é o modo padrão, e aqui é a regeneração alta. Aqui a gente tem outra forma de chegar naquele carregamento inteligente ou carregamento programado, que a gente consegue programar o horário para o carro começar a carregar. E essa parte aqui é extremamente importante, sistema de travamento de porta de carregamento. Desativado igual ele está aqui agora,
Se eu deixar o meu carro carregando em um local público, qualquer pessoa que tentar puxar vai conseguir tirar o carregador. Agora, se eu deixar ativado, toda vez que eu conectar um carregador e iniciar a carga, ele vai travar de forma que ninguém consiga remover. E como é que a gente faz para remover? Aqui na chave, no botão de destravar, clicando 2 vezes, ou então no botão de destrave da porta, também clicando 2 vezes. Aqui em veículo, controle de direção, a gente consegue regular a sensibilidade da direção e do freio. A direção no conforto é uma direção mais macia, já no esportivo é uma direção mais firme. O freio no conforto é um freio mais suave, enquanto no esportivo ele fica mais agressivo. Então se a gente pisar um pouquinho mais forte, ele já dá um susto, já dá um tranco. Aqui em condução confortável, se a gente optar pela ligação automática, só de abrir a porta do carro, o carro já liga automaticamente. Enquanto o desligamento automático, se eu esquecer o carro ligado, quando eu fechar a porta e travar o veículo, ele desliga automaticamente. Aqui é a dobra automática dos retrovisores ao travar e destravar. Aqui em serviços, a gente consegue configurar para o carro avisar quando for a época de fazer a revisão. As revisões do Yuan Pro devem ser feitas a cada ano ou a cada 20 mil quilômetros, o que vier primeiro, e aí a gente programa aqui na multimídia para ele avisar quando chegar o tempo ou a quilometragem. Aqui em ADAS, no Yuan Pro, a gente vai ter apenas o sensor de estacionamento. E aqui em sistema, aqui em conexões, a gente tem a parte de conexões, dados do celular, não é do celular conectado, é da internet que vem com o carro. Aqui Bluetooth, aqui WLAN é para a gente conectar o carro no Wi-Fi de casa ou de algum lugar. Aqui em geral, a gente configura data, hora, idioma, teclado, essas coisas. E para finalizar, versão. O que acontece? De vez em quando, a BYD vai propor algumas atualizações de sistema, igual atualizar um Android ou um iOS. E a gente recomenda fazer essas atualizações em casa. Por quê? Porque uma atualização dessa pode ser demorada e quando a gente clica para ele começar a atualizar, o carro trava, o volante vai travar, a multimídia vai ficar travada, enquanto a atualização não for concluída. Então por isso a gente recomenda fazer isso no horário que a pessoa não vá precisar do carro. E esse é o Yuan Pro, mais um super SUV da BYD.